e o conteúdo também, tá? Gravação iniciada, professora. Ok, muito obrigada. Apareceu aqui. Tem uma pessoa dizendo assim, eu achei que nós estivéssemos no terceiro bimestre. Não, então vamos lá. Você vai olhar, eu não estou conseguindo ler o nome da pessoa, tá? As iniciais DJ. Você vai verificar que nós trabalhamos em semestre, onde você vai verificar isso no projeto pedagógico do curso, tá bom? Então, nós trabalhamos por semestre. Nós estamos atualmente no segundo semestre do curso. E depois do dia 30 de agosto, vai acontecer as renovações de matrícula e iremos para o terceiro semestre do curso. É semestre, são 6 meses. São 200 dias letivos. Deixa eu conferir aqui no calendário. Desculpa, são 100 dias letivos, tá bom? 18 semanas de aula. É isso que nós temos. Então, a realidade do ensino superior é um pouquinho diferenciada da realidade do ensino fundamental, do ensino médio. É por semestre, tá bom? Vamos começar, então? Feitas as devidas apresentações, né, eu vou me apresentar como sou a professora Maria Auxiliadora Miguel Jacobi, e conhecida como Dora Jacobi. Sou professora na Faculdade de Educação da disciplina de Ciências da Natureza e Estatística. Eu tenho formação em Pedagogia, tenho especialização em Direitos Humanos, tá? Políticas Públicas também é uma área que eu já trabalhei há algum tempo atrás e estive com vocês na outra disciplina com Políticas Públicas. Eu estou, nesse momento, trabalhando Direitos Humanos e Educação com vocês, e é uma temática que gosto muito, porque é uma temática altamente necessária no século XX. O século XX, eu, Dora, reconheço como o século em que os direitos humanos foram reconhecidos, estabelecidos e sistematizados. O que é sistematizado? Existem direitos humanos para várias categorias de pessoas, crianças e adolescentes, idosos, pessoas que moram em condição de rua, direitos humanos para questões étnicas, né, de etnias, das pessoas pretas, das pessoas pardas, dos índios, dos quilombolas, tá? Direitos humanos das mulheres, direitos humanos LGBTQIA+, direitos humanos de pessoas refugiadas. Então, existem regulamentações e também leis para cada uma categoria dessas pessoas humanas em condições de necessidade de que seus direitos sejam preservados. O mais interessante é que a gente tem que entender que a nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, garante a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança e à propriedade para todos. Para todos os brasileiros e também para os estrangeiros residentes no país. Esse artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é a base de toda a legislação de direitos humanos vigente no Brasil. É claro que no decorrer da aula eu mostrarei para vocês marcos regulatórios de direitos internacionais cujas leis o Brasil é signatário, ou seja, assinou concordar com o reconhecimento desses direitos humanos em acordos internacionais. Mas eu quero, num primeiro momento, apresentar para vocês a disciplina. Eu acho muito importante a gente apresentar
a disciplina para vocês. E eu não fui muito esperta e não abri o Moodle. Vou abrir o Moodle agora, vou compartilhar e mostrar as atividades. E aí é um momento em que vocês vão entender melhor Moodle, como se realizam as disciplinas, e também podem abrir o microfone e retirar as dúvidas, fazer as suas colocações. Só peço um pouquinho de tolerância, eu esqueci de deixar aberto o Moodle. Olá, Isaac, seja bem-vindo. Está aqui, Educação e Direitos Humanos. Vamos compartilhar. Essa disciplina, ela tem 30 horas. Então, ela vai acontecer no período do dia 18 de julho, já iniciou no dia 18 de julho, e vai terminar no dia 18 de agosto. Já sei que haverá o seguinte comentário. Professora, no dia 18 de julho a disciplina não estava aberta. Sim, é verdade. Houve um atraso porque o TI estava aguardando eu encaminhar a prova. Enquanto eu não encaminhei a prova, ele não abriu a disciplina por uma questão técnica. Senão ele teria que fazer o mesmo serviço uma segunda vez. Então, a prova já está liberada, distribuída para as salas de aula, nos 7 polos. Vocês ainda não têm acesso, mas vocês terão acesso no dia, deixa eu ver aqui, no dia 15 de agosto, tá? Vocês terão acesso à prova. A disciplina, ela vai se iniciar com as seguintes atividades. Atividade 1 é uma atividade que vocês já estão acostumados a realizar, que é a produção de um vídeo. Na produção audiovisual, você vai gravar uma apresentação. E nessa presente atividade, vocês devem postar um vídeo, cada um individual, e vocês deverão se apresentar, usando somente sinais de Libras. É um vídeo sem som. E aí você vai dizer seu nome ou o seu sinal, né? Dizer a sua idade, fale a sua cidade de origem, né, onde você mora, e o polo ao qual você pertence. No caso, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Joaíma. Algumas pessoas moravam em Joaíma, eram moradoras e frequentadoras do polo de Joaíma, mas tinham pelo menos 2 estudantes que não eram de Joaíma, moravam em outra cidade. Então, você vai falar a cidade onde mora e o polo ao qual você pertence. E você vai contar um pouquinho sobre a sua atuação profissional. Pô, talvez você não seja da área de educação, você seja da área da saúde, seja da área administrativa, então você vai falar um pouquinho. Vamos supor, você seja uma pessoa ligada à segurança pública, então você vai dizer que você trabalha na segurança pública da sua cidade, né? E aí você vai postar esse vídeo, tá? Essa atividade, ela já foi encerrada hoje, dia 31, né? E aí vem uma atividade 2, que é exatamente transformar toda essa manifestação visual que você colocou lá no vídeo de comunicação, você vai transformar essa atividade em uma atividade textual. Então, você irá registrar, em forma de texto, a apresentação que está no vídeo da atividade 1. Para que haja coerência, organização na produção das 2 atividades, você vai pegar a sequência de sua apresentação lá no vídeo e registrá-la em forma de palavras. Eu considero que não há tanta dificuldade em realizar esse tipo de atividade.
vocês já estão acostumados, eu me inteirei dessa situação, de que vocês estão acostumados a realizar esse tipo de atividade, então o grau de dificuldade aqui é bem pequeno. E são atividades que estão com uma pontuação consistente para que vocês acumulem bons pontos, né, boas quantidades de pontos, para chegar lá no final da disciplina com tranquilidade, não ficar em situação de risco, né, em relação à nota. Aí a gente parte, gente, para uma terceira atividade, que é a unidade 2, atividade 3. Essa atividade aqui, ela vai requerer de você um pouquinho mais de atenção. Para a atividade 3 e para a atividade 4, eu utilizei o mesmo texto para consulta, que está aqui. Inclusive, uma estudante perguntou ao Fabrício se eu tinha errado a página que marquei para vocês estudarem. Não, não errei, não. Vou tentar abrir e mostrar para vocês o que é para ser verificado. Estou vendo que vocês conseguem enxergar aqui, né? Então, eu havia marcado a página 145. Está vendo aqui, ó? Eu marco a página 145 aqui no alto. Aperto Enter, e aí o buscador vai levar o texto lá para a página 145. Então, em uma das atividades, eu peço para que você leia os marcos regulatórios internacionais e nacionais dos direitos humanos. Existe aqui uma cronologia, olha só, 1974, 1989, 1993, tá? É muito importante vocês conhecerem essa cronologia para que vocês entendam que direitos humanos não é um assunto que surgiu da cabeça de um grupo de pessoas aqui no Brasil. Direitos humanos é um assunto que surge, se você for estudar com bastante detalhe, surge ao final da Segunda Guerra Mundial, devido às questões, aos horrores causados nos campos de concentração, tá? Não foi somente nessa época em que se causaram torturas aos prisioneiros de guerra. Não, não foram. E, atualmente, nos conflitos internacionais que estão acontecendo, está acontecendo violação de direitos humanos. Há de se pensar, então não serve para nada, não é assim que se deve pensar. Os direitos humanos, eles servem para garantir e regular e, inclusive, corrigir ações de desequilíbrio, de desrespeito aos direitos humanos. Algumas situações fogem ao controle? Sim, nós estamos vendo aí, a mídia está mostrando o que tem acontecido lá os conflitos entre Israel e a Palestina, né? É o que está mais em alta, mais gritante hoje em dia na mídia. Está acontecendo violações de direitos humanos, mas todos serão responsabilizados e penalizados. Antes de se estabelecer a Convenção Internacional dos Direitos Humanos, ao final da Segunda Guerra Mundial, ninguém era punido, ninguém era responsabilizado, principalmente em situações de guerra. O que isso tem a ver com educação? Bom, você só vai conseguir divulgar essa informação em um ambiente educacional, tá? Senão você escuta falar, você ouve falar, né? Mas você não consegue estabelecer um processo educativo. É muito importante. Dentro do processo educativo, todos nós, brasileiros, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, Lei 9394, de 1996, temos direito ao acesso à educação pública e gratuita. E isso é
direitos humanos, tá? E isso faz parte da formação de todos vocês aqui, porque seja qual foi o percurso que você escolheu fazer nesse curso, você será um educador, uma educadora. Então, você tem que entender que toda criança com idade escolar, ela tem direito ao acesso à educação pública e gratuita, seja ela uma criança criada em ambiente de escassez financeira ou uma criança criada em um ambiente financeiramente equilibrado, sem escassez. Tá? É um dos direitos humanos que a gente está preservando aqui. Vamos continuar aqui no estudo da nossa atividade, né, da nossa sala de aula. Vocês conseguem ver o compartilhamento, gente? Da sala de aula? Sim. Vamos lá. Tá. Eu vi aqui no chat, alguém colocou dúvida na atividade 3, qual é? Professora, Estou vendo aqui. na verdade é só um comentário, que foi com relação às páginas do livro, é que na atividade, esse livro eles são em 3 volumes, e na atividade é o volume 1 que está lá. Só que nos materiais de estudo da disciplina está o volume 3. Então, acho que isso que causou uma certa confusão, porque a gente imagina que as atividades vão ser em cima dos materiais de estudo, né? Então, não sei se talvez tenha sido equivocado, colocou o volume 3 nos materiais de estudo. É só esse comentário que eu queria fazer. É o Alexander que está falando? Sim, Alexander. Alexander, lá naquele link que deixei, é só clicar no link e ir lá na página que eu indiquei, a 145. Não aconteceu isso, não? Não deu certo? Isso aconteceu, tá correto. Mas o que eu acho que gerou confusão é porque se você for lá no Moodle, ali nos materiais de estudo, tem um link lá com o seguinte título: Educando em Direitos Humanos, Fundamentos Histórico-Filosóficos e Político-Jurídicos. Sim. Esse, se a gente clica, não é o volume 3 do livro. Entendi. Então, assim, a gente fica na dúvida se vai ser usado o volume 3 também, além do 1, que é o que está na atividade. Não, use, por favor, o link que está indicado na atividade. Então, já fica até gravado aqui na aula a informação. Tá bom. Obrigado, professor. Eu me baseei em cima do que estava lá no link. Tá? Tá. Aquele volume 3 a gente não precisa ler, então. Para atividade, não. Para enriquecimento, talvez, mas para as atividades, não. Tá, joia. Obrigado, professor. Por nada. Vamos dar andamento à explicação aqui das atividades, aí a gente vai passar para a atividade 4. Na atividade 4, eu deixo o link também disponível para vocês, tá? E aí eu elaboro um estudo dirigido, aonde você vai responder 2 perguntas. Qual o fundamento dos direitos humanos? E essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela começa com uma tratativa e depois uma pergunta. A noção de sujeito surge com a filosofia moderna. Trata-se de uma das noções fundadoras do humanismo e de algum dos principais valores do mundo ocidental. Está lá na página 34 do link que eu deixei para vocês. Diante do exposto, descreva o que é sujeito de direitos. E lá você vai encontrar essa descrição. Ela está bem detalhada, tá? Cite pontos relevantes da portaria 3.284, de 2003, que contribui para a garantia da educação em direitos humanos nas diferentes etapas de ensino. Então, nessa atividade 4, eu peço para que vocês façam uma reflexão a respeito de educando em direitos humanos, da educação em direitos humanos, propriamente dita. E, finalmente, né, a gente chega na atividade 5, que acredito
que ainda não esteja disponível para vocês, que é a prova. Ela está online, ela é uma prova online, ela será liberada no dia 15 de agosto, estará disponível até dia 18 de agosto. E aqui é que mora a grande oportunidade de vocês. A prova será feita com consulta, né? Você fará a sua prova em casa, com consulta. Capriche na prova, né? O que eu posso adiantar é a sua oportunidade de ganhar aqui 30 pontos, tá? Você precisa de 60 para passar, então garanta pelo menos 30 nas atividades e os 30 pontos da prova. Os tutores, eles receberão o gabarito para orientá-los na correção, os tutores e as tutoras. Gente, eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, com elas, e a gente conversa bastante, tá? Então, todas as dúvidas de correção de atividade, eles correm lá no grupo, conversam comigo, porque sem comunicação a gente não faz um bom trabalho na educação à distância. Então, a gente se comunica bastante. Bom, feitas essas considerações, algum de vocês pretende perguntar, aproveitar a minha presença para perguntar, para tirar dúvida a respeito da sala de aula? Esse silêncio me deixa até preocupada. Professora, Hum, eu sou Patrícia, tudo bem? tudo bem, Patrícia? Tudo bem. A atividade 1, ela só pode ser postada até hoje? Isso. E as outras? A gente vai ter até os dias próximos da prova? Como que é? A 1 e a 2. As próximas atividades serão postadas nas próximas semanas subsequentes. É porque eu não consegui fazer essas atividades. Eu queria saber se teria possibilidade de você abrir pelo menos mais uns 2 dias para mim. O Fabrício, você que está presente aqui, me responde uma situação. A estudante consegue postar com atraso? Os estudantes? Ou fica fechado? O microfone do Fabrício está fechado. Você está falando, mas a gente não está ouvindo, não. Na atividade está sem data, professora. Não, Então, eu então vejo que a gente tá. consegue Não somente postar. para você, Patrícia, pode ficar aberto, sim. A pergunta que eu fiz para o Fabrício foi no sentido de saber se fica permitido ou se fica impedido. Eu permito não só você, mas os demais a postarem com atraso, visto que a gente teve um atraso inesperado no início da disciplina, tá? Tá bom, muito obrigada. Pois não. Aí já fica gravado, já está documentado. Ótimo, obrigada. Certo. Pessoal, eu fechei a câmera de novo, agora para vocês prestarem atenção no Isaac, daqui a pouco na Natália, né? Então, vamos lá. Direitos humanos, eu gosto muito de falar sobre ele. Eu vou, inclusive, abrir o material que eu quero ler com vocês. Só um minuto. Vamos lá. Nesse material que eu deixei na atividade 2, eu vou me basear nele para a gente fazer esse momento de aula que é agora, tá? Existe uma questão que tem que ficar bem definida quando se estuda direitos humanos, que é o que são direitos humanos, tá? Muitas vezes mal interpretada essa questão. As pessoas dizem assim, fazem muitas referências às pessoas que são presas,
e depois que fica preso quer ter direitos humanos. É um erro gravíssimo esse tipo de pensamento, né? Direitos humanos, eles vão muito além dessa questão de uma pessoa presa, uma pessoa que cometeu um crime. Direitos humanos é um fundamento histórico, é um fundamento filosófico, político e jurídico, conforme diz o título da obra que eu deixei para vocês aí. Os direitos humanos são, na verdade, uma razão para agir em favor do poder de exigir dos outros um determinado comportamento. Então, assim, eu, enquanto professora, eu posso exigir dos meus estudantes um bom comportamento para comigo, enquanto professora, de respeito. Porém, se eu vou usar o meu direito de professora, eu tenho que usar os meus deveres de professora, o que muitas vezes em direitos humanos a gente esquece, da parte 2. Vocês, enquanto estudantes, também têm direitos a serem respeitados. Concordam comigo? Então, quando eu trabalho direitos humanos, eu estou exigindo que o outro respeite o meu direito. Quais são, então, os fundamentos? Primeiro, definir com vocês o que são direitos humanos. Eu estou exigindo do outro um determinado comportamento de respeito à minha condição. Algumas tipologias de direitos humanos, já citei aqui no início da aula, e vou reforçar. Direitos humanos das crianças e dos adolescentes, direitos humanos das pessoas idosas, direitos humanos das pessoas moradoras em condições de rua, direitos humanos das mulheres, direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, direitos humanos dos refugiados, retornados e apátridas, né? Direitos humanos da diversidade religiosa. Então, são direitos humanos que a gente pouco escuta falar. Direitos humanos dos migrantes, refugiados, né? A gente pouco escuta falar, mas todos existem, todos esses direitos existem e são normatizados e ou legalizados em alguns casos. Em que a gente se fundamenta para trabalhar direitos humanos? O fundamento dos direitos humanos eles servem para assegurar ao homem o exercício da liberdade. Ele se fundamenta no exercício da liberdade do ser humano. Do homem, diga-se, o ser humano, né? E a preservação da dignidade, a proteção da sua existência. Quando falamos em fundamentos de direitos humanos, estamos nos referindo à sua natureza ou ainda à sua razão de ser. Ou seja, eles existem, os direitos humanos existem para zelar, proteger ou promover a humanidade que há em todos nós. O que seria a humanidade? Seria a nossa vida, nosso direito à reprodução, o nosso direito à moradia, à alimentação, à saúde, à educação. Isso é humanidade, são fatores dignos de humanidade. Eu vou fazer uma brincadeira, espero que vocês entendam. É uma brincadeira, às vezes, sem graça, mas quando eu estou ministrando a disciplina de organização e funcionamento do ensino no Brasil, eu, às vezes, pego essa disciplina para trabalhar lá no curso de pedagogia. Já ouviram falar em organização e funcionamento do ensino no Brasil? É uma disciplina do curso de pedagogia. E aí a gente... Quem já ouviu falar? Quem quer comentar, fique à vontade. Não. Nunca ouvi falar. Mas a gente consegue ajuntar todas as leis, todo o estudo da LDB e da BNCC em uma disciplina, e a gente vai estudando passo a passo todas as normas,
requisitos, resoluções, alterações, né? E tem, de início, aquela questão que fala que todos os seres, todas as crianças no Brasil têm direito ao ensino público e gratuito. E aí eu faço a seguinte brincadeira. Gente, pode ser ET disfarçado de ser humano, mas se disfarçar muito bem de ser humano, tem direito à educação pública e gratuita. Algumas pessoas entendem, outras nem tanto, mas enquanto for, o que eu quero dizer com essa brincadeira? Enquanto for uma pessoa, um ser humano, é um direito, né? Essa pessoa, na idade escolar, ela tem direito à educação pública e gratuita, tá? Mesmo que seja um ET. Passada a brincadeira, espero que vocês tenham entendido da melhor maneira possível. Vamos falar um pouquinho de uma questão que é bem delicada de se entender. Uma palavrazinha que vem atrelada aos direitos humanos. Ética. E aí eu vou abrir aqui um pouquinho, primeiro vou abrir a minha câmera e vou abrir o direito de fala para vocês. Alguém quer falar o que é ética, ou pelo menos o que entende como ética? Eu entendo como respeito. Respeitar a outra pessoa, não ser capaz de fazer a ela o que eu acho errado que faça comigo. Mais ou menos isso. É Patrícia que está falando? É. Quem mais quer falar além da Patrícia? Professora, boa noite, é a Vera. Oi, Vera, boa noite. Qual o polo, Vera? É BH. Ai, que bom. Eu acho que, assim, ética é algo, às vezes, meio relacionado com a moralidade de cada um, valores, o relacionamento, o que ela tem com os outros seres humanos. Acho que vai um pouco, entra assim na esfera pessoal de cada um, porque às vezes você tem um caráter ético, mas é por base do que você já viveu, do que você foi educado e do seu cotidiano e do espaço que você ocupa ali no trabalho, na sociedade. Isso te faz uma pessoa ética, né? Ou não. Aí chega a ser talvez até uma coisa mais pessoal e com base do que você viveu e que aprendeu. Eu penso assim, né? Eu gostei das duas colocações, da Patrícia e da Vera. Alguém mais quer se manifestar? Então, vou dar Quando eu prosseguimento. estava vendo no texto, professora, eu achei muito interessante, fiquei muito curiosa assim, para te perguntar sobre o lance de uma pessoa que pratica um crime. Né? Aí, segundo o que está no texto, ela tem os mesmos direitos que a gente, só que aí ela não tem, é uma pessoa que não tem ética, né? Eu acho assim, dá a impressão que é controverso, né? Dá a impressão que é contraditório. É Patrícia que está falando novamente? Patrícia. Ah, certo. Patrícia, você puxou um assunto delicado. Vamos ver. Tem mais uma pessoa com a mão levantada, eu vou ouvir, e aí a gente parte para desenvolver essa discussão. Quem é que está com a mão levantada? Eu não consegui. Era eu que queria falar. Acho que é você. Fernando. Eu apertei porque eu tô com. Não sou eu, não.
porque, deixa eu ver se eu fiz isso por acidente, eu estou com o aplicativo aberto. Não, não sou eu. Fechou. Era eu mesma, porque eu estou com o aplicativo aberto em 2 lugares. Aí eu apertei sem querer o botãozinho aqui. Olha, tanto Vera quanto Patrícia trouxeram à discussão exatamente o significado de ética. Eu vou chegar na sua resposta, viu, Patrícia? Nem sei se é uma resposta, é só uma discussão, porque não existe uma resposta correta para a questão do comportamento da pessoa. Vamos lá. Ética é uma palavra de origem grega. Ela dá origem a várias outras palavras. Ela dá origem à palavra economia, ecologia. No grego, ela pode ser ethos, ela é traduzida como ethos para o grego. E, no grego, ethos significa modo de ser, caráter ou ainda comportamento. Nisso, tanto Patrícia quanto Vera concordam, ficam de acordo com a definição. Quando a gente pensa em ethos quanto ao lugar de moradia, e faz uma conexão com a mesma palavra em latim, o equivalente da palavra ethos em latim, melhor dizendo, essa palavra ethos no grego, ela encontra um equivalente em latim, que é mores, que lembra moral. Para o português, né, de hoje em dia, atual, é a palavra moral. Então, se eu resumir tudo isso, a ética é a ciência da moral, considerando que ambas, tanto ética quanto moral, são palavras que possuem uma origem comum. Portanto, a ética trata do comportamento do homem, da relação entre sua vontade e sua obrigação de seguir a norma do bem ou do mal. Toda essa descrição está lá no material que eu deixei para vocês, entre as páginas 41 e 43. Se vocês forem buscar o material, aquele linkzinho da atividade 3, está lá na atividade 3. Então, quando você me pergunta se uma pessoa que cometeu um crime tem direitos humanos, sim, tem. Então, eu não posso praticar justiça com as minhas próprias mãos num cara que assassinou uma outra pessoa. A gente está a mídia aí está, essa semana, destacando aquela situação do atleta que ele agrediu a namorada com mais de 60 socos. Não sei se vocês viram isso na TV. Então, assim, ele tem direitos humanos? Sim, ele tem. Mas ele não teve ética, ele não teve moral. E na hora de decidir entre o bem e o mal, ele escolheu o mal. Porque eu agredir uma outra pessoa é muito ruim. É mal, não é bom. Não é ético. Né? Quando eu jogo todo esse processo de entendimento dos direitos humanos, da ética, da moral, dentro do processo educativo, eu estou formando cidadãos. E quando eu trabalho todo esse conteúdo em um curso de Libras, de línguas, de língua portuguesa, o que eu estou desejando como resultado? Eu estou aguardando a formação cidadã de futuros educadores. Então, vocês conseguem entender o significado da nossa disciplina dentro desse curso? Sim. Né? É muito importante isso. Agora, gente, tem um detalhezinho. Por que a gente está estudando direitos humanos, né? Onde está a base legal para a gente trazer para dentro do processo educativo o estudo de direitos humanos? Está na BNCC,
ela busca integrar os princípios dos direitos humanos na educação básica. A BNCC reconhece a importância da educação em direitos humanos e busca promover a formação cidadã abrangente e transdisciplinar, e ela busca incorporar os princípios dos direitos humanos como elementos transversal em todo o currículo da educação básica. Ou seja, quando eu considero lá dentro da BNCC... Oi? Gente, tem alguém com o microfone aberto aí? Eu tenho um tempão que eu estou tentando falar, alguém está me ouvindo? Sim. Tá ok, obrigada. Chegar a minha vez, eu falo. Tá certo. Quem foi que falou agora? Emanuela Cíntia. Tá certo. Daqui a pouco a gente conversa, Manuela. Eu vou abrir para vocês, tá? Então, eu estou quase finalizando esse momento aqui. Então, veja só, quando eu falo de BNCC e que ela incorpora os princípios dos direitos humanos como elemento de transversalidade no currículo da educação básica, eu estou considerando minimamente a educação quilombola, a educação no campo, a inclusão, né, todo esse aparato para etapas e situações diferenciadas para que eu possa atingir seres humanos com demandas especiais de atendimento, tá? Então, eu vou, nesse momento, abrir para as perguntas, para as discussões. Vou mostrar meu gatinho, que está aqui ao meu lado, pedindo petisco. Esse é o Pretinho. Né, Pretinho? Ele está aqui praticando os direitos dos gatinhos mal cuidados, né? Porque enquanto eu estou dando aula, ele acha que eu não estou cuidando bem dele. Ele fica aqui todo tempo me mordendo, me arranhando, para eu ir ali e dar petisquinho para ele. Atenção, tem que ser só dele, né? Que gatinho lindo! Obrigada. Ele é muito manhoso, bem bagunceiro. Gente querida, vamos lá. Quem tem alguma pergunta a fazer? Professora, eu tenho uma, mais ou menos assim, não é bem uma pergunta, mas é resumido com uma pergunta e uma resposta. Tá. Uhum. Eu tenho um colega meu, é o da aldeia dos índios, lá do Amazonas, da onde eu nasci. Que legal. E aí eles criaram uma página no Facebook filmando tudo que eles fazem na aldeia. Eles pescam, eles comem capivara, porque a FUNAI libera a caça dentro da aldeia para eles. Sim. Uhum. E aí ele pegou e filmou pegando um peixe bem grande, a Índia, né? Pegou um peixe enorme e a água de lá é da cor da água barrenta do Rio Madeira, em Rondônia, uma água barrenta do Rio Solimões. Uhum. Porque lá faz encontro das águas, a água negra do Rio Negro e a água dos Solimões. E como ele está lá no Alto Solimões, já quase chegando na divisa do Peru com a Bolívia, que é com Amazonas e Letícia, a água é barrenta. Aí ele fez essa página no Facebook e tudo e filmou. Isso foi hoje. Aí a mulher, várias pessoas visualizaram e comentaram. Aí a mulher falou assim: nossa, que nojenta, nem lavou as mãos, eu não tenho coragem de comer um peixe desse nunca, além da água ser imunda, ela é nojenta, xingou a Índia de todo nome. Aí todo mundo, eu fiquei prestando atenção naquilo, assim, a olhada que eu estava lendo um livro aqui da faculdade, eu dei uma olhada rápida, eu já me senti ofendida como direitos humanos que eu estou estudando nas atividades que a senhora está passando. Uhum. E eu achei que isso foi uma falta de respeito dos direitos perante os direitos humanos dos índios, não foi, professora? De certa forma, sim. E foi falta de conhecimento dos direitos da cultura indígena, né? Porque para a pessoa urbanizada, essas práticas são muitas vezes assustadoras, elas causam impacto cultural, causam choque de cultura. Então, as pessoas urbanizadas, elas nem entendem o que está acontecendo ali, né? Vamos falar um outro exemplo, né? Vocês sabiam que existem direitos dos animais atualmente? Sim. Equivalente aos direitos humanos, né? Então, eu acabei de mostrar o meu gatinho para vocês. Então, o gatinho fica doidinho para caçar passarinho. Quando eu deixo ele ir ali na parte externa da casa, ele fica desesperado, querendo pegar os
os passarinhos que aparecem aqui. Ele vai caçar, se tiver oportunidade? Vai. Se eu fizer igual o seu amigo fez, postar uma filmagem do meu gatinho caçando passarinho, o que você acha que vai acontecer? Algumas pessoas vai dizer que você está judiando do gato que não quer comprar ração e vai falar várias coisas. O que se chama isso? Isso se chama, atualmente, os haters, né? Haters são os odiadores, aqueles odiosos. Eles não entendem o que está acontecendo, emitem opinião sem entender e criam um processo de ódio. Fica todo mundo verdade. com ódio. Exatamente. E aí, porque a gente... do jeito que ela comentou, teve 5 pessoas que comentou por cima da resposta dela, falando assim, coisa pior você põe na boca, por que você faz isso? Tem gente que não tem nem isso para comer. Ela xingou, ela estava com tanto ódio assim da atitude da Índia, da cor da água e do jeito que a Índia pegou no peixe, que ela chamou a mão da Índia de suja. Se eu fosse aquele pessoal da aldeia, eu tinha aberto um processo contra ela, porque ela estava com nojo, com aquele nojo assim que vem da alma, da raça do índio. É um momento que a gente tem que educar. Eu acho que nós que temos essa questão da educação como princípio de trabalho, né, como profissão, é você procurar as leis e cita as leis lá na resposta, sabe? Você acabou de falar uma questão que poucas pessoas sabem. A FUNAI, ela regulamenta a cultura indígena, permite aos indígenas que eles vivam a sua cultura caçando, pescando. Não existe uma proibição, porque essa é a cultura indígena. Né? Dentro da aldeia. Dentro da aldeia. Ele não vai fazer isso dentro do espaço urbano, mas dentro da aldeia. E é uma tradição, né, do povo, daquele povo, daquela tribo, realizar esse tipo de forma de colher alimentos, de buscar alimento para a sua aldeia. Quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas sabem disso? Deveriam saber, né, professora? Porque é uma coisa tão normal, principalmente no Alto Solimões, já quase no fim do Amazonas, com Peru, com Bolívia, com Guiana Francesa, que sai até na França, em todo lugar, e eles dentro da aldeia, coitadinho, só porque a água é barrenta do Rio Solimões, assim. É uma pessoa que mora em São Paulo, que é tão atualizada, essa mulher que fez esse comentário. Eu fiquei triste, eu também me senti ofendida desse comentário dela, sabe? Doeu até minha alma. Porque faz parte da sua cultura, você tem essa origem, né? Olha que surpresa, que bom saber que temos aqui entre nós uma pessoa de origem indígena. Então, veja só, eu sou parda no documento, só que por eu ser de Manaus, natural do Amazonas, aquilo me doeu por dentro. Eu fiquei com pena, porque eles são humildes, eles estão filmando tudo que eles fazem. Eles pegaram um macaco, abriram o macaco, despelaram o macaco e filmou na maior inocência, porque a FUNAI libera para eles. Porque é normal para eles, né? É uma cultura normal. Eu sei disso. E, assim, existem lutas e lutas travadas com conflitos de choques de cultura. Né? Hoje nós temos uma cultura urbanizada muito assim, alastrada nas cidades brasileiras, em todo o território nacional. Então, é aquela cultura que sentiu fome, liga para o iFood. Não é isso? Verdade. Você vai falar, vai lá no rio pescar? Não, quem é que... Nem tem nem rio para pescar. Né? Eu ainda sou meio primitiva, eu sou resistente ao iFood. É raríssimo eu fazer um pedido de um lanche, muito raro. Eu sempre tenho alguma comidinha aqui em casa, no final do dia. E o iFood ajuda tanto, né? O almoço sempre na rua, porque eu não tenho muito tempo, mas final do dia sempre passo alguma coisinha aqui para eu comer. Eu sou resistente ao iFood. Mas eu sou exceção hoje em dia. É verdade. Mas o iFood ajuda bastante. Só que aí, como ali eles são bem humildes e são indígenas, nativos, nunca saiu da aldeia para nada. Tem o cacique que ganha a Bolsa FUNAI, que tem caminhonete, que a FUNAI dá para eles terem acesso de aldeia em aldeia, dentro da aldeia deles lá. E é bem afastado, só vai por água, porque é no Alto Solimões, não tem estrada de terra do Amapá para fora do Brasil. Só tem de Manaus para Roraima, né? E já para ir para Letícia na Colômbia, para o Peru, para algum outro lugar, é tudo pelo rio. Atualmente você mora em Belo Horizonte, você é originária lá
de Manaus? Sim, eu sou de Manaus e moro aqui. Morei muito tempo em Frutal, agora eu estou em Planura, mas o meu polo é de Frutal. Ah, tá bom. Então, veja só, é um conflito de cultura, um choque de cultura, porém, é assegurado aos indígenas os direitos humanos e a sua cultura. É. E eu ainda citei no comentário dela, falei assim, olha, existe direitos humanos, viu? Porque, gente do céu, o coitado ficou calado e ela ficou falando assim com nojo da Índia e falou, Deus me livre, nunca na vida que eu comi isso. E eu pensei, aí com um peixe desse aí, era uma traíra bem grande, só o filé dava de fazer um filé super ótimo. Nossa, já pensou que coisa boa? Eu já me arrisquei como pescadora uns tempos atrás, eu desisti. Mas a traíra bem pescada e bem feita é muito bom, não é isso? Empanada, né? Muito boa. É sim. Aí, obrigada pela sua contribuição, foi muito Obrigada, proveitosa. senhora, por interagir comigo. É um grande prazer estar falando com a senhora. Viu? Eu Muito também. obrigada. Bom. Quem mais quer contribuir, pessoal? Aqui, a palavra está aberta também para sugestões. Professora, essa Oi, fala Patrícia. da Emanuela, né? Ela Uhum. fez eu lembrar de uma outra coisa, né? Que eu fiquei pensando também quando estava lendo o texto lá, desse choque, né? De o que é ético na minha cultura, o que é ético na sua cultura, né? Sim. Com o Vou falar advento uma da coisa. internet, fica tudo muito. A gente vê igual assim, a gente vê lá os indígenas interagindo, eles veem a gente interagindo, cada qual vai ficar chocado com a falta de ética, com o que interpreta de ser falta de ética, né, da outra Uhum. cultura. Sim. E veja, Patrícia, eu sou um exemplo de uma pessoa que conhece várias culturas. Eu nasci no Rio de Janeiro e morei até 11 anos de idade no Rio de Janeiro. Com 11 anos de idade, me mudei para o sul de Minas, a cidade se chama Lavras. E atualmente moro em Sabará. Eu trabalho na Faculdade de Educação da UENG e moro em Sabará. Então, assim, eu sei muito bem o que é choque de culturas. Quando eu mudei do Rio de Janeiro, com 11 anos de idade, para Lavras, nossa, quanta coisa foi diferente para mim. Desde comportamento das pessoas até alimentação. A alimentação também era muito diferenciada. No Rio de Janeiro só comia feijão preto. E quando eu cheguei a Lavras, só tinha aquele feijão que eles chamam de carioca, é aquele clarinho, né? Ele é bem desbotadozinho e tal. E para mim era horrível comer aquele feijão. Eu não queria comer aquele feijão. Minha mãe tinha que se virar nos 30 para arrumar feijão preto, que eu não gostava de comer aquele feijão que vendia em Lavras. Depois, com o passar do tempo, comecei a me acostumar. O mineiro de todo o estado de Minas Gerais faz pastel e coloca batata na carne moída, né? Então, isso é um choque cultural. Mas isso quer dizer que as culturas são invalidadas uma pela outra? Não. Porque quando eu estudo direitos humanos, eu li aqui para vocês, no início da aula, o que é garantido nos direitos humanos? É garantido o direito de exigir do outro um determinado comportamento, que o outro respeite o meu comportamento cultural, a minha liberdade, o meu direito à religiosidade, o meu direito à vida, o meu direito à reprodução, à saúde. Tudo isso está incluído no pacote dos direitos humanos. Inclusive, o comportamento cultural também está assegurado, né? Então, eu sei o que é isso. E ainda tem um outro detalhe. A minha família é de origem libanesa. Então, além da cultura carioca, da cultura mineira, ainda tinha o choque cultural da cultura libanesa. Então, assim, eu sei muito bem o que é choque de cultura. E eu sei também respeitar, eu aprendi a respeitar as diferenças,
gastronômicas, comportamentais, de fala, de palavras, às vezes uma palavra que você usa aqui em Belo Horizonte, em Lavras não funciona, e o contrário também. Se usa no Rio de Janeiro e aqui em Minas não funciona, não tem significado nenhum, né? Então, tudo isso é garantido pelos direitos humanos. A minha cultura é garantida pelos direitos humanos. Dos índios é garantida pelos direitos humanos. E o mais importante de tudo isso, dessa temática, desse momento, dessa aula, vocês, enquanto futuros educadores, vocês têm a responsabilidade de formar cidadãos conscientes dos seus direitos, né, e também dos seus deveres. É o que estou fazendo com vocês nesse momento. As pessoas ficam muito focadas no direito, né, professora? O Hoje todo dever mundo fica tem para trás. os direitos e os deveres, não cumpre seus deveres, né? Tem isso também. Mais comentários, pessoal? Vamos animar. Eu gosto de fazer essas aulas mais livres, com menos slides, porque aí eu consigo ouvir vocês, eu abro espaço para que vocês possam falar. Bom, enquanto alguém prepara algum comentário, eu quero comentar que na próxima aula, eu quero adiantar o assunto da próxima aula, do próximo encontro, na próxima quinta-feira, dia 7, 20 horas. Aí eu vou trazer um estudo sobre os direitos humanos e igualdade racial, racismo e juventude, migrantes e refugiados, diversidade religiosa, crianças e adolescentes, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres e pessoas LGBTQIA+. Aí eu vou trazer um estudo de cada uma dessas categorias e seus direitos humanos. Então, venham preparados e preparadas já para perguntar, para ouvir, para acrescentar, para contribuir, se alguém for de alguma dessas categorias e quiser trazer suas contribuições, fiquem à vontade. Gente, mas eu Tô gosto de gente achando falando. que esse pessoal tá enrolado no cobertor aí. Dormiu, viu? Eu estou achando isso também. Bom, se não houver mais nenhum comentário, mais nenhuma dúvida, eu vou considerar a aula encerrada. Alguém colocou alguma coisa no chat, deixa eu verificar aqui. Eu recebi uma mensagem. O Douglas está dizendo que o microfone dele está sem áudio. Logo o Douglas, que gosta de falar, gente. Pensa numa pessoa que gosta de falar. Tem uma pessoa, o Fernando está me pedindo para explicar sobre o sujeito de direito, para eu fazer atividade. Ai, Fernando, tem esse texto lá. Deixa eu procurar aqui no texto o sujeito de direito. Espera aí. E aí a gente consegue fazer uma discussão legal. É isso que eu chamo de aproveitar a oportunidade, né? Na página 35, você vai encontrar o texto do sujeito de direitos. Está lá um subtítulo, o sujeito de direitos. A ideia do sujeito de direitos, ela se inicia lá naquela primeira pergunta que eu fiz. O que é direitos humanos? O que são direitos humanos? Para quem servem os direitos humanos? Ou seja, eu vou cair nos fundamentos dos direitos humanos. Direitos humanos é a razão para agir e exigir dos outros um determinado comportamento.
O fundamento serve para assegurar ao homem o exercício da liberdade e a preservação da sua dignidade, a proteção da sua existência. Quem é esse sujeito de direitos? De direitos? Estou discutindo, me responde aí. Aqui um sujeito de direitos não humano pedindo o sachê dele. Está aqui o tempo todo me arranhando, pedindo o petisquinho dele. Gente, quem é o sujeito de direito? Responde aí no chat. Vocês já acharam a resposta. Eu quase não falo, professora Douglas, não fale mentira, você fala muito. Você é falante. Alguém já achou a resposta do sujeito de direitos? A Silvia está escrevendo que todos os seres viventes. Não, Que seres são esses, Silvia, pelo amor de Deus. Todo a ser história de do direitos, Aqui, com ó, é a história direitos e do obrigações, né? Todos não, os seres com direitos e obrigações são sujeitos de direito. a Silvia disse que resumiu. Então, deixa eu fazer uma pergunta séria. O refugiado, ele está lá no país onde está acontecendo uma guerra. Ele foge aqui para o Brasil. Ele tem direitos garantidos? Tem. Sim, ele é o sujeito de direito. Tá? Agora vamos piorar mais um pouquinho. Um soldado dessa guerra desertou. Ele não quer mais ficar na guerra, eu não quero mais lutar na guerra. Eu vou fugir. E eu fugiu aqui para o Brasil. Ele é um sujeito de direito? Eu acho que sim, porque a pessoa que comete um crime continua tendo seus direitos, né? Ele tem os direitos humanos garantidos. Ao mesmo tempo, ele vai responder pelo ato praticado, que era um ato indevido para ele enquanto soldado. Mas ele tem os direitos garantidos. Ou seja, não pode ser torturado, não pode ser julgado à revelia, tem direito a uma defesa, né, tem direito à proteção da própria vida. Se ele ficar doente, tem direito a acesso ao serviço de saúde. São os direitos dele. Então, ficou bem detalhado isso? Foi. Os animais têm direito, isso é bem recente, né? Então, Recente. só é sujeito de direito quem está lá está escrito lá na lei, está lá na Constituição. Espera aí. Vamos separar as coisas. Você me fez uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Você falou primeiro dos animais, foi isso? Eles só têm direito porque agora está na Constituição, tipo assim, se não tivesse lá até hoje, a gente não consideraria como sujeito de direito? Não, veja só, os animais não entram como sujeito de direito igual, em pé de igualdade com os seres humanos. Não é assim. O direito dos animais é de não sofrer tortura. E quando a gente fala direito dos animais, a gente protege os animais. Os pets de maus tratos, né? Por exemplo, existem pessoas que batem nos seus cãezinhos, nos seus gatinhos, papagaios, dão comida estragada para os seus bichinhos, negam assistência veterinária, né? Então, a questão dos direitos dos animais, em relação a animais domésticos, por exemplo, tem a ver com toda essa descrição que eu fiz. Existe uma outra questão referente a animais, porque antes nós testávamos produtos químicos em animais, por exemplo, cosméticos, vacinas, eram testados em animais. E hoje já não é mais permitido fazê-lo. Direito dos animais. Direito a preservar a vida, a reprodução e a população daqueles animais. Não está em pé de igualdade com os direitos humanos, que os direitos humanos são mais complexos e diferenciados por causa do tipo. Então, é usada só para os humanos, né?
Exatamente, tá? Então, não Tá. confundam direitos humanos com direito dos animais. São questões bem diferenciadas. E até porque, gente, os animais, eles são dados como incapazes de se defender, de falar, né? Eles não... defesa no sentido de reivindicar os seus direitos, que alguns, dependendo da sua forma de ser, né, eles vão reagir, eles vão morder, eles vão agredir, mas assim, eles nunca vão falar como nós, eles não vão contratar um advogado, eles não vão correr atrás dos seus direitos legais. Uhum. Consegue entender essa diferença, né? Entendi. Obrigada. Ah, por nada. Mais comentários? Bom, eu vou considerar a aula concluída. Quero agradecer a participação de todos e todas que estiveram comigo aqui, tá? Estejam presentes na próxima semana, a gente vai discutir amplamente direitos humanos, e aí a gente faz uma conexão com a educação e os demais direitos que serão discutidos. Quero agradecer a Natália, ao Isaac, que estiveram conosco aqui, permitindo que a gente pudesse, por meio dos sinais, entender o que está sendo falado, né? Gente, essa aula fica gravada na plataforma, lá no canal do curso de Libras, depois vocês terão acesso a essa aula, e é isso, semana que vem estaremos juntos, novamente, discutindo um pouco mais sobre direitos humanos. Obrigada, boa noite. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, obrigada.